Imagina se Conan o Bárbaro se fundisse com Mágico de Oz, com Crônicas de Nárnia, numa espiral de mistério gótico, com espada, com feitiçaria, e no meio de tudo isso tropeçasse em traumas familiares. É mais ou menos isso que acontece nesse gibi aqui, ó. Ellen the Windhorn, nova graphic novel do Tom King com a Bilks Evely e o Matheus Lopes. A mesma equipe que mandou benzaço em Supergirl, a Mulher do Amanhã. Olha, se alguém me dissesse que essa mistura toda daria certo, eu ficaria assim meio ressabiado, mas surpreendentemente isso funciona e funciona muito bem. No vídeo de hoje eu quero destrinchar Ellen the Windhorn e te explicar por que essa mistura deu tão certo. Bora lá? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express, um canal dedicado a falar de leitura, e hoje tratando de Ellen the Windhorn, um quadrinho que veio pela Suma HQ, que é um selo editorial da Companhia das Letras. O quadrinho está com acabamento excelente, tá? Capa dura, tem aqui um destaque de hot stamping dourado no título, também aqui na lombada. 176 páginas no formato americano, saiu por R$ 99,90, sem pila, mas já dá para achar com desconto, tá? Na própria Amazon hoje tá por pouco mais de R$ 80. O quadrinho é todo impresso em papel couché, com uma boa gramatura, tá muito bem impresso, as cores estão excelentes, tudo muito bem feito mesmo. Tradução da Angélica Andrade, material que eu não encontrei nenhum errinho de revisão, tá tudo muito bem feito mesmo, tá? Parabéns para a Companhia das Letras que lançou um material espetacular. Bom, não tem como começar a falar de Ellen Windhorn e não falar da arte da Bilks, que inclusive levou o prêmio de melhor ilustradora do Eisner 2025, cara, e merecidamente, porque isso aqui é um espetáculo à parte. É tipo um Moebius com muita fluidez, com muito detalhe, até o talo ela bota detalhe e te puxa para dentro do mundo onde cada página de verdade poderia ser uma obra de arte exposta numa galeria aí, cara. Olha isso aqui, que sacanagem. É digno de exposição isso aqui. As cores do seu companheiro Matt Lopes também são espetaculares, complementam muito bem a arte da Bilks. E eles transformam o que poderia ser só mais uma historiazinha de fantasia em algo que parece mágico de verdade. E ó, que eu não estou exagerando. Você passa muito tempo olhando a página, vendo os detalhes da arte, até nos quadros mais simples, que não tem nada espetacular, nada do mundo fantasioso, você fica ali encarando os detalhes. E isso é perfeito porque te dá o tempo de digerir o texto do Tom King, ok? Foi uma escolha muito acertada, equipe criativa muito bem feita. Bom, vamos falar da história disso aqui. A trama começa com um cara chamado Tom. Ele está entrevistando uma senhorinha, a Lilith. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa senhorinha aqui, ó, a Lilith. Ela é uma mulherzinha cheia de segredos, tá? Lá nos anos 30, ela era governanta numa mansão chamada Windhorn. O quadrinho chama de preceptora, uma palavra bem legal, né? Ela era tipo uma tutora da Ellen Cole, da nossa Ellen aqui do título. Uma garota muito rebelde, muito impulsiva, beberrona, fuma igual a chaminé, mas ela tá tentando se recuperar de uma coisa muito sinistra que aconteceu na vida dela. O pai ceifou a própria vida. E aí entra na história o avô da Ellen. Esse sim é uma figura muito misteriosa. Ele é o dono dessa mansão, da mansão de Windhorn. E a vibe fica ainda mais estranha quando você descobre que o pai da Ellen, o cara que tirou a própria vida, era um autor muito famoso de livros de fantasia. Tá? O pai dela, presta atenção nesse nome, é o C.K. Cole. Ele era escritor de um tal de Otan, o Conquistador. E aqui pra mim fica muito clara a homenagem que o Tom King faz ao Robert E. Howard, o criador do Conan. Você consegue traçar os paralelos? Ambos
se suicidaram nos anos 30, ambos eram escritores de fantasia com um personagem bárbaro. E o detalhe é que esse C.K. Cole aqui da história, ele nunca aparece, você nunca vai ver o rosto dele desenhado em lugar nenhum, mas ele é onipresente na história. Ele está em tudo. E a coisa ainda fica mais esquisita quando o avô da Ellen aparece pela primeira vez, porque é justamente no momento mais tenso aqui do primeiro capítulo. A Ellen saiu para dar um passeio noturno pelos arredores ali daquela mansão gótica e um monstro bestial aparece para destroçar a menina. Então, o seu avô, que se chama Barnabas, ele surge como um guerreiro forte pra caramba, com uma espada gigantesca e arranca a cabeça da besta. Olha aqui, essa página é lindíssima. Mas aí você fica pensando, cara, de onde surgiu esse monstro? Do nada. Uma vila normal, uma casa normal, apesar de ser um casarão, tipo um palacete mesmo, com vários quartos e tal, da onde veio esse monstro? Será que esse monstro estava perseguindo o avô dela? Será que ele veio de onde esse velho também estava vindo? Porque ele tá com uma roupa nada convencional aqui pros anos 30, tá vendo? Ele tá com uma roupa do universo de fantasia. Será que esse monstro veio desse mesmo lugar? Será que esse lugar é o mundo fantástico que o pai da Ellen escrevia? Lá das histórias do Otto, o Conquistador? Será que sim? Será que não? Ou tanto faz? Porque o que de fato importa nesse gibi é que o Tom King não está preocupado com o que é real. A pergunta que ecoa o tempo inteiro é: o que é mais importante? A verdade ou a história fantasiosa? Isso aqui é verdadeiro jogo de camadas. A narrativa brinca o tempo inteiro com quem está contando a história, né? Ela muda de ponto de vista e te desafia o tempo todo a entender o que está rolando de verdade. Parte da história é narrada pela Lilith, a senhorinha, a tutora. E aí você vai ver que os balões de recordatório estão num tom rosado, como aqui. Mas em certa parte da história, quem passa a narrar é a própria Ellen. E aí você vai ver que os balões de recordatório estão em amarelinho. Isso você tem que prestar atenção, tá? No começo e no fim de cada capítulo, nós temos uma situação em que a obra do C.K. Cole, pai da Ellen, o escritor, está sendo, entre aspas, experimentada. Seja por uma entrevista com a própria Lilith, como começa o gibi, ou seja por um colecionador que está garimpando num sebo procurando as obras desse cara, ou seja num leilão com espólios dele, e por aí vai. E isso é bem interessante porque parece que toda a história é narrada meio que de segunda mão, sabe? A jornada de Ellen, que começa com uma filha revoltada, muito rebelde, termina como uma guerreira, uma heroína, é sempre contada por outros, é sentida por outros. É quase como se ela fosse uma lenda. E é aí que entra o toque de genialidade do Tom King. Ele não quer que você entenda tudo, ele não vai te explicar. Ele quer que você sinta a história, que você mergulhe nas relações esquisitas, nos personagens muito ambíguos, nos silêncios que muitas vezes dizem mais do que os diálogos. E olha que tem diálogo pra caramba. Tom King escreve muito. Nós temos aqui uns balões de recordatório, cara, cheios, a página cheia de texto, né? Eu acho que até tem muito, inclusive. Tem hora que a arte da Bilks não respira, né? Tem muito texto e mesmo assim ele consegue deixar um silêncio para você entender as coisas ambíguas dali. O quadrinho, ele é todo gótico, tem todo essa cara de mistério, sabe? É uma vibe bem carregada. A Ellen e a Lilith, a sua tutora, elas têm uma relação intensa e muito do que acontece entre elas fica no ar, sabe? Eu não tô me referindo aqui à sexualidade nem nada do tipo. Porque apesar de ser uma menina muito intransigente, muito rebelde, né? A Ellen tem uma certa fragilidade. E essa fragilidade que a Ellen tem torna-se uma cumplicidade no relacionamento entre as duas. Nós temos aqui um personagem muito misterioso que é o Joseph, que é o mordomo da casa. Ele, pra mim, né, na minha leitura aqui, ele claramente
veio desse mundo fantasioso, desse mundo paralelo, mas ninguém explica nada. E é isso que torna tudo tão instigante. Você precisa preencher as lacunas. Quando lá na introdução eu disse que esse gibi tem um quê de Crônicas de Nárnia, é nessa questão em que eles adentram um outro mundo. Você lembra lá no livro do C.S. Lewis ou nos filmes que eles abrem um guarda-roupa, entram nesse guarda-roupa e saem no mundo de fantasia? Pois bem, aqui eles precisam entrar numa cabana que é guardada, né? Tem uma bruxa sinistrona na porta, tô tentando achar aqui. Eles entram nessa cabana, na floresta. Aqui, a cabana tá aqui, ó. E a guardiã dessa cabana é essa bruxa esquisitona aqui. Interessante que ela cobra um dente para você poder entrar e para você poder sair. Então sempre tem que ter um dente. Olha aqui, ela meio que coleciona dentes e ela coloca na própria boca. Bizarro, né? Quando eles entram nessa cabana, eles saem desse mundo de fantasia por uma outra porta, obviamente. E para regressar é a mesma coisa. Então tem esse lar, essa cara meio C.S. Lewis, sabe? Olha aí. A arte da Bilks mais um pouquinho. Bom, pra gente fechar esse vídeo aqui, eu posso dizer que Ellen the Windhorn talvez seja um gibi que não agrade todo mundo, tá? Ele é uma leitura bem densa, mas pra mim foi deliciosa. É uma graphic novel que vai agradar quem curte Dark Fantasy, quem curte uma literatura gótica e até quem gosta de uma boa história que desafia as regras, as convenções normais. Se você curte quadrinhos que misturam gêneros, que exigem atenção, porque tem hora que nós estamos ali falando de 3 linhas do tempo ao mesmo tempo, né? E que ainda entregam uma arte espetacular de cair o queixo, pode ter certeza que você vai curtir. E ó, sem dar spoilers aqui, mas termina com aquele gostinho de vem mais por aí. Então se prepara porque eu acho que esse universo ainda vai crescer, tá? Eu vi algumas pessoas dizendo que não curtiram o final, que acharam muito ambíguo, muito aberto. E bom, o que eu tenho para dizer para vocês é releia. Pega esse último capítulo, leia ele novamente, presta atenção nas coisas que estão no último quadro aqui, né? Nessa última página. Vou mostrar aqui que não tem spoiler nenhum. Cara, não é difícil entender. Presta atenção nas coisas que estão desenhadas e você vai sacar o que o Tom King quis fazer aqui no seu roteiro. Bem, esse foi o vídeo resenha de hoje de um gibi que eu tenho certeza que vai figurar na lista de muita gente aí da Gibisfera como entre os melhores do ano, entre os melhores de 2025 e também estará na minha, tá? Porque é uma baita obra. Mais uma vez aqui eu reitero meus parabéns pro excelente trampo artístico da Bilks, que de fato é espetacular, é acachapante. Bem, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu sou o Kim Martins. Beijo no seu bumbum. Até a próxima e cuidado com os monstros.